Tem João Victor Teófilo, tem informação para você. Fala, João. Informação, inclusive, de última hora, viu, Pitoli? Vindo pela Folha de São Paulo, dizendo que a Polícia Federal concluiu que o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, integra uma organização criminosa e cometeu o crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da Codevasf. Juscelino Filho foi indiciado sob suspeita dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Até o momento, o ministro não se manifestou e nem o presidente da República. As suspeitas envolvem irregularidades em obras executadas em Vitorino Freire, cidade governada por Luana Rezende, que é irmã do ministro, e bancadas por emendas parlamentares indicadas pelo ministro de Lula no período em que ele atuava como deputado federal. Um dos elementos utilizados pela Polícia Federal é um relatório da Controladoria Geral da União sobre uma das obras ter beneficiado propriedades da família do ministro de Lula. O relatório final do caso foi enviado para o ministro Flávio Dino, relator desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, segundo o site da Suprema Corte. A investigação teve início para apurar as suspeitas de desvios em obras da Codevasf, em especial as executadas pela empresa Construservice, cujo sócio oculto, aponta a Polícia Federal, é o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. Juscelino Filho passou a ser investigado após a PF encontrar mensagens entre ele e Eduardo DP no celular do empresário apreendido na primeira fase da operação. Pitoli. Bom, com relação ao Juscelino, vamos lá. Só preciso voltar ao governo Bolsonaro. Milton Ribeiro foi ministro da Educação do presidente Bolsonaro. Aí tentaram criar um escândalo, tal, ali diziam pastores, tal, tentando, inclusive, manchar a religião, né? Porque você pode chamar um bandido de bandido. Você não precisa chamar um bandido de pastor. Não, o cara é um bandido. Porque o cara tenta diminuir a função pastor, diminuir a importância pastor, quando ele fala, olha, um pastor bandido. Um bandido é bandido, amigo. Né? Espero ter sido claro. Só que o Milton Ribeiro, naquele momento, diante do primeiro sinal de escândalo, do uso, né, como chama esse crime de... Em função de você conhecer o... Bom, enfim, esqueci, vou me lembrar já. Como é que chama isso? Caramba, quando o cara, ele conhece de influência, usando de influência, né, para poder chegar no ministro, conseguir a verbinha, tal, não sei o quê. Ao primeiro sinal de escândalo, o Milton Ribeiro deixou o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi marcado por uma perseguição implacável por parte da imprensa, por parte de parlamentares como Randolph, dentre outros. Só que uma característica do presidente Bolsonaro era afastar imediatamente. E vamos apurar. O Juscelino Filho, ministro das Comunicações, está aí desde o primeiro dia do governo Lula. Tudo o que o João acabou de dizer, nós já sabemos desde o início do governo Lula, que ele destinou emendas para asfaltar a estrada de terra que passa por 8 propriedades do ministro das Comunicações, que tem uma pista de pouso, que a irmã é prefeita da cidade de Vitorino Freire. Veja, desde o início do mandato do Lula, agora o Lula 3, a gente sabe disso. Desde o início do terceiro mandato do Lula, a gente sabe quem é Juscelino Filho. E nem estou tratando dele na condição de ministro das Comunicações. As atividades do ministro, já a gente fala sobre isso, mas vamos falar sobre o que a investigação, o que a imprensa já havia apurado. O cara asfaltou a estrada que passa dentro da propriedade, 8 propriedades da família. Pode ou não pode? Usando recursos públicos? Não pode. Está errado. E o Lula manteve o cara no cargo. Vamos avançar. Lembra do escândalo que ele usou um avião da FAB, né, nesses escandalosos voos com aviões da FAB? Ele usou para ir num leilão de cavalos. Lembra disso? Então veja, a gente tem problemas com o Juscelino já faz tempo. Só que, diferentemente de Bolsonaro,
Lula, Lula, tem desvio. O cara asfaltou a estrada lá de terra da propriedade do cara. Porque essa turma se entende. Essa turma se entende. Com relação ao Ministério das Comunicações, aparentemente faz um bom serviço como ministro das Comunicações. Entretanto, não tem muito para fazer esse ministério, já que a última grande pauta era o leilão do 5G. Só que tem um detalhe que não tem aparecido muito na gestão do Juscelino e que joga contra esse cidadão novamente. Sabe o que ele tem feito? Ele tem liberado, abriu a torneira, sabe do quê? Das rádios comunitárias. Rádio comunitária no Brasil é uma outra vergonha. E vou dizer o motivo. Rádio comunitária, como mesmo o nome já diz, intuitivamente traduz uma rádio que serve uma comunidade. Uma rádio, para servir uma comunidade, ela tem uma potência limitada a 25 watts. 25 watts. E cobre um quadrilátero realmente muito pequeno. Uma rádio comunitária, para você saber, ela não pode ter anúncios comerciais de varejo. Por exemplo, não pode ter anúncio do supermercado vendendo arroz tio ladrão a R$20 o pacote. Não pode ter anúncio. Não pode ter anúncio. Pode ter apenas apoio cultural, sem anúncios de varejo. Pegue Brasil afora. Geralmente elas se colocam no dial, no rádio, né, do seu carro ali, da sua casa, em 87.9. 87.9, geralmente no Brasil, é a rádio comunitária. Veja como tem sido usado a rádio comunitária aí da sua cidade. Tem cidades que tem mais que uma. Bauru, por exemplo, tem duas. Tem duas. Pergunto para você, você acha que as duas usam 25 watts de potência? Por quê? Porque o cara, se depender de 25 watts de potência, a Ouriveira tem quase 10 mil, pra você ter uma ideia. 25 watts, ele vai cobrir uma área muito pequena e não vai sobreviver. Porque, na verdade, inicialmente, era para ser um trabalho voluntário. Só que hoje, acredite se quiser, em grandes centros, tem rádio comunitária servindo para mensagem cifrada para o tráfico, para o crime. Mensagem cifrada. Lembra do olheiro? O olheiro, lembra? O cara fica olhando para ver se a polícia vem, solta rojão para avisar a turma. O rádio está fazendo esse papel. Além disso, tem um outro papel que é político, para eleger vereador. Então veja, o que o Juscelino está fazendo na condição de ministro das comunicações e ninguém viu, porque isso não aparece, é abrir a torneira das rádios comunitárias. Para quê? Para ganhar apoio político, para apoiar a companheirada nas cidades onde, né, ele tem liberado essas emissoras. Para quem ele tem liberado? Então, amigo, nesse momento, diante do escândalo, do anúncio de uma organização criminosa na qual ele faz parte, e essas situações envolvendo o Ministério das Comunicações, pega o boné e vai embora, Juscelino. Se só suma. Não dá mais. Agora, Lula já exonerou? Não. Está esperando o quê? Está esperando o quê? É a companheirada que se entende com uma facilidade, amigo. Com uma facilidade, amigo. Mas vamos lá.